Mais uma vez, graça e paz, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu quero, antes de tudo, agradecer a presença de cada uma de vocês aqui essa noite, né? Cada mulher cristã em missão, né? Cada serva de Deus que está aqui presente essa noite para ouvir, né, a palavra do Senhor. O que nós temos para falar aqui essa noite é algo muito importante e que é de interesse de todas nós, mulheres cristãs. E para começar, eu quero ler com as amadas 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E Colossenses 1,27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então a palavra nos diz aqui que nós temos que estar sempre preparadas, né? Nós estamos aqui falando com mulheres cristãs, temos que estar sempre preparadas para responder que a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A razão da nossa vida, da nossa existência, a razão de nós nos reunirmos como igreja é Jesus Cristo. É Cristo Jesus. Como diz lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a glória, amadas, é sempre, sempre, sempre do Senhor. A glória é sempre de Deus. A glória é sempre de Jesus. Dito isso, irmãs, eu pedi essa palavra, né, a palavra essa noite, porque eu queria comentar sobre algumas mudanças que estão acontecendo na MCM. A MCM é um ministério que, com certeza, é um ministério que nasceu do coração de Deus, né? E que quer dizer mulheres cristãs em missão. Quem esteve aqui na quinta-feira, né, já ouviu o pastor adiantar algumas coisas, né, sobre essas mudanças que têm acontecido. Mas eu senti a necessidade de, como representante local desse ministério, né, comunicar e comentar nenhum culto nosso, nenhum culto do nosso ministério sobre essas mudanças, né? E eu fiquei sabendo dessas mudanças através da vice-coordenadora, né, da MCM, vice-coordenadora regional, há mais ou menos um mês atrás, né? E quando ela me falou, né, eu disse, mudança é algo bom, né? Tem muitas mudanças que são boas, né? Inclusive quem é crente há mais tempo sabe, né, que antes a MCM se chamava MCA, né, que era Mulheres Cristãs em Ação, né? E quando mudou, né, foi uma mudança muito boa, né? E nós abraçamos essa mudança, porque uma mudança, quando ela vem para abençoar, nós abraçamos, né? E ela esteve me adiantando quais mudanças seriam essas. E quando ela me falou, né, que uma dessas mudanças era que a MCM, Mulher Cristã em Missão, o nome, mudaria para Mulher em Missão, eu achei isso muito estranho. Eu comentei com ela. Eu disse, mas tiraram logo cristã, né? E aí ela achou, né, também isso estranho, mas ela disse que pelo que ela tinha visto, seriam mudanças boas, né? E aí, como eu achei que era algo ainda a ser discutido em plenária, seria votado, eu nem cheguei a comentar com o pastor, né? Porque
vai ter a assembleia, eu acredito que vai ser agora, esse final de semana, né? Não lembro bem onde, acho que é na Bahia, né? E nós pensávamos que essa decisão iria para a plenária, né? Que seria votado, que seria discutido, né? E, portanto, nós ficamos aguardando essa decisão. E aí, né, um mês atrás, aí passou, não falamos mais sobre isso. E aí, irmãs, só esclarecendo, o que eu vou falar aqui não é nada contra a nossa coordenadora regional, né, que é alguém que eu respeito muito. Não é nada contra a nossa vice-coordenadora, que inclusive é da nossa igreja, a qual eu amo muito também, né, e ela sabe disso. Né, e não é nada contra elas, até porque elas não têm nada a ver com essa mudança. Né? Elas foram pegas de surpresas, assim como nós. Né? Elas não foram ouvidas, não tiveram direito à voz, que é uma outra coisa muito estranha. Né? Porque a denominação batista, ela é uma das denominações, se não a mais, né, a denominação mais democrática que nós temos no Brasil. As decisões, elas sempre são, né, ou eram tomadas, ouvindo as partes interessadas, né, ouvindo a todos. E, de repente, a base, né, de repente, nós fomos pegas de surpresa com essa decisão, que, pelo jeito, né, pelo que a gente entendeu, foi uma decisão centralizada. Ela veio lá de cima e foi anunciada para apenas aceitarmos. E, irmãs, eu estou falando isso baseada no que eu ouvi, né? No que eu ouvi das lideranças. O que foi nos passado é que já é uma decisão final, é uma decisão formal e que já é para ser anunciada nas igrejas, né? Inclusive, foi nos pedido a permissão que já anunciasse na MCM, já anunciasse nas igrejas, né? E aí, outra observação que eu queria fazer, né? Eu não estou falando aqui... Antes de eu falar dessa observação, eu não sei se vocês lembram, né, que o pastor já falou, ou eu não lembro se ele falou, eu acredito que ele falou, mas não sei se vocês estão lembradas. Mas vocês sabiam que houve um estranhamento muito grande, né? Houve muitos questionamentos e houve até discordância quando nós mudamos o nome de Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis para a Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. Vocês sabiam que teve esse estranhamento? Pois teve. E, por outro lado, não teve esse mesmo estranhamento, esse mesmo questionamento, essa mesma discordância com essa mudança de mulher cristã em missão para mulher em missão. Né? Muitos receberam como algo tranquilo, como algo nada demais. Não tem por que tanta confusão, tanta polêmica em torno disso, né? Afinal, é só um nome. E são 2 pesos e 2 medidas, não é? Teve um estranhamento, teve discordância, né, com o nome da nossa igreja, Igreja Batista do Senhor Jesus, mas não teve nenhum estranhamento com a retirada do cristã, né, de mulheres cristãs em missões. Irmãs, isso não é estranho? Muito estranho, né? Eu acredito que não sou só eu que achei isso estranho, né? E aí a observação, né? Mais uma vez, outra observação. Não estou aqui dizendo que as pessoas que aceitaram nessa mudança não são crentes. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são servas de Deus. Eu não estou dizendo que essas pessoas não creem na palavra de Deus, né? O que eu acredito mesmo é que essas pessoas não estão percebendo a sutileza do erro. Essas pessoas não estão percebendo as vãs sutilezas, que inclusive é o tema da nossa mensagem dessa noite. Vãs sutilezas. Como diz lá em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Sutilezas. Irmãs, um dos significados de sutilezas é aquilo que se infiltra ou penetra sem que seja facilmente percebido.
E, amadas, o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é sutil. A maioria das vezes, ele não vem de forma brusca, ele não vem de forma violenta, né? Mas ele vem com sutileza para que não seja percebido, né? E aí, quando tiram justamente o nome que nos identifica como seguidores de Cristo e denominam isso como normal, é só comprovando algo que eu ouvi esses dias, né? Esses dias eu ouvi uma irmã falando num dos grupos, né, das coordenadoras da MCN regional, que a denominação batista, ela vem sofrendo já há muito tempo uma crise de identidade muito grande. E o que é identidade? Identidade é aquilo que define e dá significado à nossa vida. Nós cristãos, por exemplo, temos uma identidade bíblica que expressa a nossa origem, crenças essenciais e a ética que professamos. Isso nos caracteriza e distingue. E aí, será se só a mudança de nome vai mudar a nossa identidade? Vamos ver aqui, irmãs, através da palavra de Deus, qual é a importância de um nome para Deus, né? Porque um nome, ele tem muita importância para Deus. Vocês conhecem a história, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles ficaram conhecidos por esse nome, mas esses não eram os nomes deles, né? Vocês sabem também disso. Naquele tempo, os nomes tinham imenso valor e significado, especialmente para os judeus. Os nomes deles eram geralmente o resultado de uma experiência com Deus. E Babilônia queria apagar isso, né? O rei da Babilônia, toda a Babilônia queria apagar isso. Queria que os jovens esquecessem o passado e esquecessem quem eles eram. Mudar o nome de alguém era uma forma de exercer autoridade sobre a pessoa e o seu destino. Da mesma forma como os nomes geralmente continham afirmações sobre as divindades, os nomes babilônicos imporiam aos hebreus um reconhecimento dos deuses babilônicos. Dessa forma, os seus nomes foram mudados para que a Babilônia pudesse apagar as suas origens do coração e mente deles. Eles pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar os seus referenciais e identidades. O próprio nome de Nabucodonosor era uma referência às divindades pagãs. Na língua acadiana, Nabu-Kudurri-Uzu significava Nabu é o meu protetor. Sendo assim, né, Daniel foi mudado de nome, que significa, Daniel, ele significa Deus é meu juiz. E ele recebeu o nome de Beltesazar, que significa Deus protege o rei. Ananias, que significa Deus é gracioso, chamaram-lhe de Sadraque, que significa iluminado pelo sol. Misael, que significa quem é como Deus, foi chamado de Mesaque, que quer dizer aquele que pertence a Deus a Sesaque, olha só. E Azarias, que quer dizer Deus ajuda, deram-lhe o nome de Abednego, que quer dizer servo do Deus Nego. E, irmãs, esses são só alguns exemplos, né, de nomes que foram mudados, muitos nomes, né, na Bíblia foram mudados para que fosse reconstruída uma nova identidade, né? E o próprio Deus, ele mudou, né, o nome de muitos homens e mulheres de Deus e deu nomes a eles que os caracterizavam como servos do Senhor. E aí, irmãs, quando a gente pensa no nome cristão, né, o nome cristão foi o nome que foi dado para os primeiros seguidores de Jesus em Antioquia, né? Isso está lá em Atos 11, versículos 25 e 26. Eles foram chamados de cristãos devido à maneira como seus atos refletiam o caráter de Cristo. Esse título não é apenas uma identificação nominal, mas é um chamado à entrega total. O verdadeiro cristão segue Jesus de todo o coração,
reconhecendo-o como o único mediador entre Deus e a humanidade. E aí, mais uma vez, eu repito, né? Retirar o nome que nos identifica como seguidores de Cristo é nos igualar a qualquer organização feminina do mundo secular. Nós sabemos, irmãs, que no Brasil existem muitas organizações femininas, né, que têm muita relevância social. Tem muitas organizações femininas que mudam a vida de muitas mulheres, mudam socialmente, né? E muitas dessas organizações, elas são até ateístas. São organizações que são compostas por pessoas que não acreditam em Deus, né? Que não acreditam na existência de Deus, né? Mas apesar disso, elas têm relevância sim, elas fazem um bom trabalho, né? Elas conseguem fazer com que muitas mulheres mudem de vida, né? E para nós, né, mulheres cristãs e mulheres que seguimos a Cristo, nós somos diferenciadas, né? Nós, como organização, como ministério, mulheres cristãs em missão, o que nos diferencia dessas organizações é que a mudança integral, completa, total de alguém só acontece através de Jesus Cristo. Essas outras organizações podem mudar socialmente a vida de muitas mulheres, mas a mudança completa, ela só acontece através de Jesus Cristo. E nós, mulheres cristãs, somos canais para essas mulheres conhecerem aquele que pode dar um novo significado para a vida delas. Milhões de mulheres já tiveram suas vidas, suas famílias restauradas, não por nós, mulheres batistas, porque não é a instituição que salva, não é a instituição que transforma. Quem salva, transforma e liberta, quem é? Jesus Cristo. E nós, como mulheres, não de uma instituição, mas seguidoras de Cristo, somos instrumentos usados por Cristo para a salvação. E nós devemos atrair mulheres não pela relevância social que nossa igreja tem, mas elas devem ser atraídas pelo amor de Cristo e por amor a Ele. A palavra diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não devemos nos amoldar, não devemos tomar forma, o molde desse mundo, né? Mas muitas pessoas, né, muitos cristãos, infelizmente querem que nós pensam, né, que nós precisamos atrair as pessoas falando a mesma língua do mundo, né? Falando o que os agrada, falando o que agrada, né, as pessoas. E muitos acham que o nome cristão, cristã, né, mais amedronta, mais afasta. Infelizmente, né, eles pensam isso, do que aproxima. E aí, mais uma vez, nós não devemos tomar a forma deste mundo, né? No Antigo Testamento, nós temos muitas histórias de reis que obrigavam falsos profetas a profetizarem palavras que agradavam as pessoas, que agradavam o povo, que agradavam a eles, os reis, né? Mas os verdadeiros profetas de Deus profetizaram a verdade, mesmo correndo o risco de morte. Porque, irmãs, nós somos chamados para falar a verdade, né? E a verdade é Jesus Cristo. Nós devemos seguir, né, Jesus Cristo, mesmo sabendo que muitas vezes iremos passar por aflições, né, e algumas vezes podemos até correr risco de morte mesmo, risco de perseguições. E é esse Jesus que deve ser pregado. E não é apenas o nome, irmãs. O mundo, ele sempre procura meio de mudar a identidade do cristão. O espírito desta época procura seduzir os crentes para fazê-los pensar que não é necessário ter uma identidade própria, dada por Deus, tratando isso como algo ultrapassado. O mundo fala em abrir a mente, em flexibilizar as convicções e em desconstruir
às tradições, mas nós não devemos andar como o mundo anda, né? Nós devemos andar na contramão do mundo. E nós devemos obedecer, né? Mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens, né? Mesmo que para isso a gente precise desobedecer às autoridades, porque o Senhor diz, a palavra de Deus diz que nós precisamos, nós devemos, né, ser submissos às autoridades, mas ser submissos no Senhor, né? E quando as autoridades nos impõem, né, a qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, nós não somos obrigados, né, a ser submissos, não somos obrigados a aceitar. E hoje, mais do que nunca, né, a forma de proceder daqueles jovens hebreus, né, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, né, serve como modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária, aos ímpetos de quererem destruir a nossa identidade. Mas eles podem até mudar nosso nome, assim como mudaram, né, o nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego, o nome de Daniel, né, eles podem até querer mudar o nosso nome. Apesar de eu saber, né, que aqui, enquanto o pastor Francisco foi o pastor dessa igreja, né, e eu acredito que ele já até falou isso, né, isso não vai acontecer. Mas eles podem até impor, podem até querer obrigar. Mas nós devemos fazer, né, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, ser bravos e resistentes aos ímpetos de quererem destruir a nossa identidade. Podem até querer mudar, mas não conseguirão mudar quem nós somos. E nós somos cristãos. Nós somos mulheres cristãs em missão, né? Aqueles que creem e vivem em Cristo. Aqueles que professam o nome de Jesus com todo orgulho, com todo prazer, com toda alegria, né? E eu acredito que, assim como houve indignação no meu coração, né, porque eu fiquei muito indignada quando eu soube, né, dessa mudança, né, e muitos podem pensar, mas para que, né, como eu já falei antes, né, para que essa confusão toda, essa polêmica toda em torno de uma mudança de um nome, né, algo bem tranquilo, né, algo que não tem nada a ver, mas não é tranquilo, irmãs. Por que tiraram logo cristã, logo aquilo que nos identifica como seguidores de Cristo? Por que não outro nome? Por que não tiraram missão? Né? Porque nós, mulheres cristãs, se fosse só mulheres cristãs, porque nós estamos aí numa onda do minimalismo, né? Está na moda o minimalismo. E aí, já que queriam, né, tirar algum nome, que tirasse o missão. Porque nós sabemos que nós, mulheres cristãs, nós temos a missão de proclamar, nossa principal missão é proclamar o Evangelho de Jesus e anunciar o reino de Deus, é levar Jesus ao coração das mulheres, para que elas sejam transformadas, para que elas tenham suas vidas mudadas, para que elas tenham suas vidas renovadas, né? E que, já que queriam mudar, tirava missão e deixava mulheres cristãs, mas tirar o cristã, né, para isso, e mais uma vez falando, né, mais uma vez isso prova, né, que infelizmente a nossa denominação está enfrentando uma grande crise de identidade, né, e nós não devemos nos abaixar nossa cabeça para isso, não devemos nos calar, nós devemos nos posicionar, né, e desde que eu soube disso, Deus colocou no meu coração, né, o desejo de vir compartilhar com as amadas, mas o que me deu mais motivação, né, mais ânimo e a certeza, né, de que ele realmente queria foram as mensagens que as irmãs colocaram essa semana, né, eu acredito que as irmãs viram, né, que nós como cristãos não devemos nos calar, não devemos nos anular, não devemos, com Jesus, tem uma frase que eu não lembro se as irmãs lembram, né? Com Jesus não existe, alguém pode até olhar aí e me lembrar, né? Mas essa frase, ela falou muito
ao meu coração, né, de que não pode existir covardia, né? O Senhor nos deu espírito de poder, o Senhor nos deu espírito de ousadia, o Senhor não nos deu espírito de covardia, né? E diante, né, dos ímpetos do mundo, querendo destruir a nossa identidade, mais do que nunca nós devemos nos levantar como mulheres cristãs, né, para lutar contra as artimanhas, as astutas ciladas de Satanás, para quererem nos destruir, para quererem destruir a igreja do Senhor, para quererem destruir a nossa identidade cristã. A nossa principal identidade, irmãs, é a nossa identidade cristã. É o fato de nós sermos mulheres cristãs, né? O fato de nós levarmos, todas nós aqui, nós fomos um dia mudadas, transformadas, né? Pelo fato de nós nos tornarmos cristãs, nos tornarmos seguidoras de Cristo, né? E essa história, né, dos jovens, né? Eles eram muito jovens, né? Eles eram muito mais jovens que nós, mas eles foram corajosos, né, e nos servem como exemplo, né, de que eles podem até querer, né, mudar o nosso nome, mas nós vamos resistir a todo tempo, né, contra a destruição da nossa identidade, contra a destruição dos nossos valores, né, contra a destruição, né, daquilo, né, que realmente nos identifica, daquilo que nós temos mais orgulho de ser, né, que é mulheres cristãs, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer, né, a presença de cada um de vocês, e eu quero que cada um de vocês estejam orando, né? Nós não sabemos o que vai acontecer lá na Assembleia, né, daqui a alguns dias, mas o Senhor, Ele ainda pode fazer, né? O Senhor ainda pode mudar qualquer situação. E nós vamos nos colocar nesse momento em pé e nós vamos orar